Buenas tardes. Eu vou tentar falar meu melhor português. Provavelmente eu complique, troque alguma palavra, mas se eu durante 20 minutos já tá bom. Então, assim, muito obrigado, dona Red Hat, pelo convite. Como o Elder falou, eu já moro há algum tempo aqui no Brasil e eu participo do programa Java Champions. Eu quero compartilhar hoje algumas ideias ao redor de como é que, mesmo tendo algumas escolhas muito erradas numa arquitetura, muitas das ferramentas do ecossistema do Java, especificamente algumas ferramentas da Red Hat, ajudaram a gente para fazer um use case que no princípio parecia complicado, mas no final vocês acho que não vão acreditar o quão fácil foi atingir a portabilidade usando o Kubernetes, o Quarkus e o Eclipse IQ, como eu já falo aqui no título da palestra. Então, assim, vamos contextualizar um pouquinho. Esse sistema aqui é um sistema de delivery que a gente já fez um deployment na América Central, ali bem embaixo do México. Esse sistema aqui já está rodando na Guatemala, em Salvador. Era da empresa na qual eu trabalhava anteriormente. Eu ainda faço muito freelance com eles. E esse sistema aqui tem algumas particularidades, mas a principal particularidade foi que ele foi criado por uma empresa de inovação digital. Em outras palavras, uma empresa que faz outras empresas ou startups. Eu não vou falar muito das características, ele tem uma API, um módulo de analíticas, tem interação com um aplicativo móvel, mas o que eu quero falar hoje com vocês é um problema que a gente enfrentou quando a gente criou a primeira versão desse aplicativo. Só para falar algumas características técnicas, o front-end dele foi criado com o Angular, todos os serviços no back-end foram criados com o Quarkus, a gente iniciou no Java 11 e atualmente o sistema já está no Java 21. Então, no princípio, como era uma empresa que cria outras empresas e startups, eles trabalham numa modalidade que eles chamam de Lean, do Lean Factory, Lean Inventory. O que isso quer dizer é que geralmente eles criam um feature, eles lançam para o mercado, tem uma hipótese se isso aí pode dar muito certo ou muito errado, e eles vão evoluindo, até que o produto fica mais ou menos bem. Esse mais ou menos vai ser entre aspas, porque eu tenho que falar do primeiro problema que esse sistema teve. O primeiro problema do sistema foi que ele fez um sucesso, mas a gente não tinha preparado ele para fazer um sucesso. Então, a primeira versão, que eu já falei para vocês que foi criada com a inovação digital na modalidade de Lean, ela deu certo e a gente conseguiu fazer deployment disso aí em 200 locais de entrega. Tem lojas, tem restaurantes, tem umas food chains bem importantes na Guatemala, mas eles conseguiram pegar um cliente, que é um cliente muito importante na América Central, mas é um cliente daqueles que cobra muito para vocês, que tem que ter aquele SLA muito estrito, e no final do dia a gente teve um problema. A gente criou a infraestrutura usando ClickOps, ou seja, a gente foi dentro de um dashboard, de uma nuvem, fomos criando peça por peça, mas quando precisávamos fornecer um SLA melhor, não estava dando certo, né? Porque para atingir a alta disponibilidade, um dos princípios arquiteturais que falam em muitos design patterns da arquitetura é que você tem que criar um site com disaster recovery, ou seja, tem que criar um site com uma infraestrutura um pouco mais pequena, que ela fica ali rodando, gastando menos porque ela é mais pequena, mas no momento que tem algum problema, ela vai entrar e vai fornecer todos os dados em produção. Então, só para resumir o que a gente fez, a gente tinha um sistema na versão ClickOps, tudo que estava dentro foi feito com o Kubernetes, especificamente com workloads com o Quarkus, e precisávamos levar para um site ActiveWarm, no qual a gente tinha numa região de uma cloud, todo o sistema rodando ativo com aquela escalabilidade, com horizontal pod autoscalers, a gente tinha métricas, observabilidade, tudo aquilo que a gente já fala com as arquiteturas. Então, assim, se vocês param para pensar, isso aqui não parece muito simples, né? Porque a gente estava recriando a infraestrutura. E, de fato, isso aí foi eu que fiz. Eu tive que ver o que estava fazendo, eu tive que configurar algumas coisas bem específicas, como os bancos de dados, tive que levar os dados de uma região para outra, tudo isso aqui eu tive que codificar na infraestrutura como código.
Mas no final das contas, a gente parou para pensar. Tem uma frase que eu gosto muito do futebol brasileiro, é que tipo que o time que está ganhando não se mexe, né? Então, a arquitetura e os pods do Quarkus que estavam ganhando não se mexiam. Então, a nossa avaliação foi que a gente queria levar todos esses pods de uma nuvem para outra e como que a gente ia conseguir fazer isso. Então, tem toda aquela teoria, né, que se você faz um aplicativo Cloud Native do jeito certo, você vai conseguir levar desde uma nuvem privada para uma nuvem pública, desde um fornecedor para outro, mas na real não é todo dia que a gente testa se tudo isso dá certo. Spoiler alert, aqui deu certo, eu consegui levar de uma região para uma multi-região e todos os pods, na real eu não fiz mais do que 10 commits em cada um deles. E geralmente meus commits foram mais relacionados com os pipelines que fazem deployment de tudo isso aqui. Então, uma coisa que poderia ter dado muito errado, no final deu certo, e eu quero compartilhar com vocês as chaves que ajudaram a gente. Muito disso aqui foi por causa da experiência. Outra coisa eu vou chamar de sorte, porque a gente fez muitas escolhas certas na época certa e conseguimos migrar a workload desde o ClickOps para a infraestrutura como código. Então, para conseguir fazer isso, ou para conseguir atingir a portabilidade, a gente teve 4 ideias para implementar a solução. A primeira ideia foi a seguinte: o contexto da empresa que eu estou falando é que a gente era uma Java Shop. A empresa tem mais ou menos 10 anos no mercado, a gente já rodou muitos servidores de aplicações, já rodou muitos containers de servlets, então vamos dizer que a nossa experiência é principalmente no Java EE e agora no Jakarta EE. Já fizemos algumas outras coisas com Spring Boot, mas na real, quando eu tentei migrar o primeiro microservice, eu falei, vamos tentar, vamos mudar o pipeline e ver se dá tudo certo aqui ou dá errado. Eu levei 3 meses para levar tudo isso aqui de uma nuvem para outra. Eu estava aprendendo muita ferramenta, mas agora eu fico engraçado quando eu consigo olhar no history dos commits que eu consegui fazer no workload do Quarkus. Eu fiz um primeiro commit que, eu vou mandar essa carga de trabalho para um cluster novo. Daí eu errei no nome do cluster. Imagina, eu estava mandando para outro cluster. Mas no final do dia eu consegui, vamos dizer, corrigir esse pequeno erro, né? Porque eu estava mandando para outro lugar. Mas no final do dia, corrigindo o fixing type, eu consegui sim mandar a minha carga de trabalho de um cluster para outros 2 clusters, só configurando o pipeline. Então, essa é uma prova fehaciente de que o Cloud Native de fato funciona. E como que a gente conseguiu fazer isso? No início aqui, eu não trabalho na Red Hat, mas eu acho que outro título para essa palestra aqui seria como o Quarkus é muito legal para fazer Cloud Native. Para a migração, a gente já tinha alguma carga de trabalho. E tem algumas características bem importantes do Quarkus que foram importantes para a gente, principalmente que a gente já tinha um conhecimento no Java, no Jakarta EE, então a gente não precisou retreinar todos os desenvolvedores, todo aquele conhecimento no JPA, no CDI, no JAX-RS, a gente conseguiu aproveitar. Segundo, isso aqui já é mais para fazendo testes diretamente no seu laptop. Se a gente comparava na época o Quarkus com o Spring Boot, o Quarkus era muito performático. Eu já ouvi essa palavra em português, tomara que esteja certo. O Quarkus era muito performático e principalmente quando a gente já tinha esses 2 elementos, no final eu parei para falar com os desenvolvedores desse sistema e falei assim, qual vocês gostam mais? Eu sei que alguns de vocês têm experiência no Spring Boot, tem mais alguns outros desenvolvedores que têm experiência no Jakarta EE, mas eles me falaram assim, esse aqui é um Java 2.0. Tirando toda aquela propaganda que a Quarkus, a Red Hat tem acima desses produtos que são bons, a Developer Experience foi o que chamou eles para trabalhar no Quarkus. 2 características bem importantes, como por exemplo o Developer Services, no qual a gente conseguia executar diretamente num container os testes, ou por exemplo, executar um bus de comunicação como Kafka. Eles gostaram muito, porque precisava só de uma configuração e tudo isso aí inicia e dá para desenvolver mais rápido. Então, a gente executa no modo hot reload, tem um serviço ali que fica permanente e tem esse developer feedback que para o pessoal que já desenvolveu, por exemplo, JavaScript ou algumas outras linguagens mais dinâmicas, é automático, né? Mas no Java a gente não estava acostumado com isso. A gente estava acostumado para parar o microservice, fazer mudança,
rodar de novo. Então, eu acho que essa aí é uma inovação do Quarkus que precisa ser bem mais apreciada, porque os desenvolvedores gostam muito. Eu acho que o Quarkus, vamos dizer, atingiu um novo patamar no desenvolvimento no Java empresarial. E, finalmente, não tudo, pelo menos na época, a gente achou que a documentação feita pela comunidade do Quarkus ainda era muito pequena, agora já mudou, né? O humano pode ser muito tempo em infraestrutura e desenvolvimento de software, mas na época, acho que a maior dificuldade que a gente teve foi a documentação mesmo. Mas mesmo assim, a gente foi de Quarkus, né? Qual foi o primeiro resultado que a gente teve? De novo, a performance do aplicativo. Por exemplo, esse aqui é um screenshot que eu fiz ontem. Esse é um sistema vivo, ele está rodando. Por exemplo, eu tinha configurado o pod para que ele tenha um request de mais ou menos 477 megabytes de RAM. Tem um limite até 2 gigabytes, mas esse é um sistema produtivo. E ele ficou o dia todo com 225 megabytes de RAM. Isso aí é pouco para o Java, né? O Java é famoso por consumir muita memória RAM. Mas isso aqui, para 200 lojas na Guatemala e em Salvador, é um consumo muito, mas muito bom para que a gente consiga rodar mais de trabalho utilizando os pods do Quarkus. Então, a minha ideia é a seguinte. Ideia número 1, seja sempre Cloud Native. E se você já tem conhecimentos de desenvolvimento no Java empresarial, pode ser que o Quarkus seja a ferramenta certa para o desenvolvimento que vocês estão fazendo. Então, ideia número 2. Aqui eu não vou parar para falar muito, porque isso aqui dá para muitas palestras, mas a segunda ideia foi que, para atingir a portabilidade, a gente achou que a melhor metodologia e arquitetura eram os 12 Cloud Native Factors, ou os 12 fatores Cloud Native, eu vou falar em português, mas as implementações de muitos destes design patterns, às vezes, dependendo da ferramenta, ficam muito complicadas. Mas, tirando alguns, como, por exemplo, o Gitflow, o fator 11, os logs, ou, por exemplo, o set, que foi a configuração das portas, a gente percebeu que, com o Quarkus, a grande maioria desses fatores estão implementados da forma certa. Então, tem várias bibliotecas, tanto dentro do ecossistema do Java, quanto no ecossistema específico do Quarkus, que permite implementar, por exemplo, a gestão da configuração, externalização da configuração, uma ligação fraca entre os backend services com a cloud ou algumas ferramentas específicas para banco de dados como a Hibernate Manage. Então, eu acho que uma boa arquitetura inicia com um bom microservice chassis. E a nossa experiência foi que dentro do ecossistema do Quarkus, não é só se é possível ou não implementar cada um desses fatores. Também a pergunta que vocês têm que fazer é: será que meu microservice chassis tem uma integração boa entre todas as peças e eu vou conseguir implementar os 12 fatores Cloud Native? E na real que com o Quarkus foi. Então, isso aqui dá para sentar, compartilhar mais algumas ideias, mas a ideia número 2 é a seguinte. Como eu já falei, a nossa startup, entre aspas, a gente não sabia se isso aqui ia dar certo. A gente iniciou, mas iniciamos sempre sendo com Native, como um microservice chassis que fornecia todas as bibliotecas para virar Cloud Native, o qual vai me levar para a ideia número 3. Se vocês olham na definição dos design patterns, mesmo que seja um padrão, um design pattern muito pequeno e muito simples, ele faz parte dos cross-cutting concerns que vocês vão ter em qualquer arquitetura de desenvolvimento de microservices. A externalização da configuração, eu acho que é a chave para atingir a portabilidade em qualquer carga de trabalho, porque acontece o seguinte: a ideia da portabilidade é que você tenha seu pod, sua carga de trabalho, você consiga rodar on-premise, você consiga rodar numa outra nuvem e, em tempo de execução, a gente poderia reconfigurar qual é o banco com o qual eu estou falando, qual é o service bus, a voz de comunicação com o qual eu estou me comunicando, qual vai ser o endereço da dependência do outro microservice com o qual eu estou me comunicando. Então, a gente achou interessante um fato que tem no Quarkus, acho que não é muito óbvio, mas a gente percebeu só depois que já estava tudo isso implementado, é que todas as bibliotecas e todos os módulos do Quarkus, vamos dizer, têm um bom suporte para externalização de configuração. O que isso significa é que vocês podem fazer portáveis todas as cargas de trabalho, sempre que vocês implementem da forma certa a externalização da configuração. Então, esse é o chefe dos patterns. Ideia número 3. Como é que
a externalização da configuração é configurada no Quarkus. Na real é muito simples, sabe? A gente cria um ou vários arquivos, como por exemplo o Application Properties. Geralmente a gente tem um profile para desenvolvimento, no qual eu estou me conectando com algum banco de desenvolvimento, e depois a magia acontece. O Quarkus e a implementação específica do Microprofile Config permite que eu possa sobrescrever toda essa configuração em tempo de execução. Então, eu não preciso de recompilar a carga de trabalho. Se eu tenho a configuração certa, por exemplo, eu poderia depois sobrescrever a URL do banco de dados usando o template para deployment no Kubernetes. Então, quando eu fiz o deployment na região Active e na região Warm, eu só precisei mudar a URL final na qual eu estava fazendo o deployment. Como externalizei a configuração e o Hibernate Panache dentro de Quarkus tem suporte para externalização da configuração, automaticamente eu já estava me conectando com outro banco de dados. Acho que o principal problema foi que quando a gente fez deployment esqueceu de salvar a senha do root, mas esse aí é outro problema. Mas no final do dia eu consegui sim sobrescrever a configuração que me permitia executar a carga de trabalho nas duas regiões da nuvem que a gente estava usando, em modo warm e em modo active. Então, assim, para estender essa ideia, a gente já testou da forma certa e os microservices que a gente utilizou tinham integração com bancos de dados como o Hibernate ou JPA, que ajuda para ter o fator número 4 nos 12 fatores Cloud Native. Por exemplo, tem a configuração que também é o Backend Services, o Small Write Reactive Messaging tem uma excelente configuração para os tópicos. Temos, por exemplo, o REST Easy Microprofile Client, que permite para a gente se comunicar entre microservices, chamando eles diretamente com os nomes de domínio que ficam dentro do Kubernetes. E, por exemplo, eu tenho o Quarkus Profiles, o que eu achei muito legal, sabe? Se vocês já usaram alguma vez os profiles do Maven, no qual vocês têm um ambiente de desenvolvimento, um ambiente staging, um ambiente prod, o Quarkus leva tudo isso aí para o seguinte nível. Qual seria o seguinte nível? Se comparar com o Maven, no caso do Quarkus, dá para fazer todas essas mudanças em tempo de execução. Então, a gente pode ter diversas configurações, ambientes, e dá para sobrescrever tudo isso aqui com variáveis no Kubernetes, ou, por exemplo, alguma outra origem, como, por exemplo, um vault de valores dentro do deployment do Kubernetes. Então, assim, ideia número 3, a chave de portabilidade, o design pattern mais importante para o desenvolvimento de microservices, da configuração, e o Quarkus tem uma boa integração entre todas as bibliotecas e os módulos que fazem parte dele. Número 4, que eu já estou fechando a palestra, tem algumas outras ferramentas no ecossistema que estão começando a aparecer, e uma ferramenta que eu gostei muito foi o Eclipse JCube. O Eclipse JCube é um projeto que ele tem sponsorship da Red Hat, não faz parte oficialmente do Quarkus, é um outro projeto, ele é o Eclipse JCube, mas ele tem uma coisa que a gente não percebe quando está iniciando no mundo do Kubernetes. É que tem um overlap entre os life cycles das cargas de trabalho no Java e nas cargas de trabalho dos containers em Kubernetes mesmo. Por exemplo, quando vocês criam um projeto com Maven, ele vai ter propriedades de artefatos, como o nome, a versão, ajuste de ambientes e execução de tarefas. E o kubectl tem a mesma coisa, tem propriedades de artefatos, tem ajuste de ambientes e tem execução de tarefas. Então, a gente fica fazendo isso aí 2 vezes. Eu acho que o Eclipse JCube é um dos plugins que ajuda mais para fechar uma ponte entre os 2 mundos, entre o mundo do Java e o mundo do Kubernetes. Como é que isso pode ser implementado? Na modalidade 0, ele já tem suporte, por exemplo, para Spring Boot, Vertex, Wildfly, Quarkus, obviamente, OpenLiberty ou Micronaut, e ele precisa só de uma dependência dentro dos plugins na nossa carga de trabalho. Ele vai conseguir reconhecer qual é o framework da sua carga de trabalho e, o mais importante, criar o YAML. Se vocês já trabalharam alguma vez com o Kubernetes, acho que o principal problema é criar o YAML. Sempre tem coisa errada no YAML, sempre tem alguma tabulação errada no YAML. Ninguém gosta do YAML, eu não gosto. Mas o que eu gostei do Eclipse JCube foi o seguinte: eu posso criar um template, partindo do modo 0, ele reconhece todas as propriedades do Maven, o nome do artefato, o lifecycle do artefato, eu posso complementar com meus próprios templates. Depois de uma compilação, meu template vira um deployment plan completo.
eu posso combinar os profiles do Maven com os profiles do Quarkus, com as propriedades específicas de cada um dos objetos do Kubernetes, seja Service, Deployment, Horizontal Pod Autoscaler, Ingress, e no final de tudo isso aí, ter o controle do lifecycle diretamente nos comandos do Maven. Então, no final do dia, eu falei que tinha portabilidade. A portabilidade chegou com Eclipse JCube. A gente não precisou recriar todos os ambientes, recriar com o kubectl. Tem um pipeline que ele manda as cargas de trabalho para uma e outra região e a gente está executando comandos no Maven só. Eu tirei um screenshot, porque senão a gente não acredita que dá para controlar Kubernetes Sync com o Maven diretamente. Então, para fechar, eu fiquei sem tempo, tem a rastreabilidade, isso aqui eu gosto muito, mas os resultados foram os que eu já falei. 3 meses na camada de infraestrutura, 10 commits por artefato, isso para mim ainda é impressionante. Se eu não falo isso, ninguém vai falar por mim, né? Então, eu falo, isso aqui foi impressionante porque eu consegui fazer a migração. Alguns outros resultados têm menos erros manuais, deployment mais rápidos e algumas ideias que a gente tem para o futuro é que vamos implementar a OpenTelemetry, por exemplo, deployments no GraalVM Native, que eles já estão incluídos no Quarkus. Então, surpresa final, tudo isso aqui foi feito por 4 desenvolvedores. Então, se vocês acreditam que um time pequeno não pode fazer coisas grandes, a gente fez. Então, esse aqui é o meu time, eu queria apresentar para vocês, tomara que tenham uma foto para eles. Então, muito obrigado, tomara que algumas das minhas ideias vocês tenham gostado. E agora sim, muitas graças por ter atenção.